Fala aí pessoal, beleza? Então, estão prontos para a nossa live de hoje? Só para lembrar aqui o tema. O tema é como aprender inglês mais rápido. E eu vou responder as perguntas que foram feitas a partir desse tema, né? Porque a gente vê o tema, tem a aula, mas às vezes a gente tem dúvida de como que a gente vai aplicar. No nosso caso, como é que fica? Eu devo usar isso ou devo usar de outra forma? E é por isso que é sempre bom a gente ter pergunta. Quando a gente tem pergunta, quer dizer que a gente prestou atenção e tem dúvida em como que a gente vai aplicar. É basicamente isso. Se você tem pergunta sobre algo, se você viu uma matéria e você tem pergunta, quer dizer que você está agora ensaiando a aplicabilidade. Seria isso. A aplicabilidade disso, né? Como que você vai colocar isso na prática? E vou responder agora essas perguntas aqui para vocês. Beleza? A primeira pergunta tá, já sei falar tudo sobre mim. E agora, qual o próximo passo? Primeira coisa, eu vou contextualizar. Eu falei na aula que se você está começando a aprender inglês agora, a primeira orientação que eu dei seja egocêntrico. E eu expliquei que você ser egocêntrico é você aprender a falar tudo sobre você. A sua rotina, o que você gosta de fazer, os lugares que você vai, com quem você vai. Você falar tudo sobre você. E essa pergunta é bem interessante porque, tá, beleza, já falei tudo sobre mim, e agora qual o próximo passo? Então, para poder explicar qual o próximo passo, eu vou explicar de forma completa o que envolve você falar sobre você e vou dividir em 3 passos, que eu acho que não ficou talvez tão claro na aula. Eu expliquei como é que tem que fazer, mas eu não expliquei esses 3 passos. Tá? Então, a partir dessa pergunta, eu pensei, poxa, acho que eu vou explicar esses 3 passos que ficaram faltando. Então, é o seguinte, esses 3 passos. O primeiro é localização. Quando você fala sobre você está se localizando no mundo. Então, você está falando de coisas gerais. Eu trabalho de manhã, ou então vou pra academia, depois vou pro trabalho, ou vou pro trabalho e depois de noite vou pra academia. No trabalho eu tenho intervalo, eu como, aos finais de semana eu saio com os meus amigos, fico em casa, à noite assisto Netflix. O que você está fazendo? Você está se localizando de maneira bem geral, falando das suas atividades. Tá? É essa localização que vai te ajudar no começo. Porque não é para você se aprofundar no começo, é para você falar de coisas bem gerais mesmo. É como se você estivesse vendo uma foto com uma baixa resolução. Tá? No começo, o que importa é essa baixa resolução. É você se localizar de maneira geral, falar de tudo que você fala, mas de maneira geral mesmo. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é o quê? É o amadurecimento disso. O que é o amadurecimento disso? Porque vocês são apressados, eu sei como é que é, e vocês querem fazer tudo em um dia só. Então vocês acham que em um dia vocês vão conseguir descrever tudo que vocês fazem. E não é bem assim. É um processo. Então você vai começar a pensar hoje, amanhã, no dia seguinte você vai lembrar, eu faço isso aqui também. E aí você vai demorar um tempinho para você amadurecer a tua visão geral de tudo que você faz, das coisas que você faz. E você vai começar a prestar mais atenção também às coisas que você faz. Tá? E isso é muito bom também. Então, primeiro passo, localização. Segundo, amadurecimento. Qual é o terceiro passo? Esse terceiro passo eu chamo de expansão. O que é essa expansão e como que ela vai afetar em você aprender mais rápido? Vou dar o exemplo aqui da academia. Eu dou o exemplo da academia porque ou você já foi pra academia, ou você está na academia, ou você está querendo voltar ou ir. Todo mundo que eu conheço passa por isso. Então, além de ser um lugar bastante concreto, de você conseguir visualizar as coisas, então favorece muito a memória. Então vamos supor, você está querendo ir pra academia. Beleza. Aí você já falou que você vai pra academia. I go to the gym, por exemplo. Agora, você sabe falar quais exercícios você faz na academia? Você sabe falar se você corre na esteira na academia? Você sabe falar que horas você chega na academia e que horas você vai embora?
Percebe que você começou com um grau muito baixo de resolução, simplesmente falando as atividades, agora você está pegando um ponto e está expandindo nesse ponto. Caramba, a minha mão ficou gigante aqui. E você está expandindo nesse ponto. Qual é o resultado disso? O resultado disso são dois. Tem o resultado, na verdade são três, olha só que legal. Tem o resultado, acabou de vir outro na minha cabeça. O resultado direto, qual é o resultado direto? Você vai ter muito mais vocabulário para você descrever as coisas que você faz na academia. Vamos supor, você está conversando com o teu amigo. E aí você quer falar de um exercício que você faz que deu resultado. Se você não sabe o nome do exercício, vai demorar mais para você falar. Você vai começar a descrever o exercício, né? Isso acontece inclusive em português, com muitas pessoas que não sabem o nome do exercício. Fica, não, sabe? Aquele que você levanta e... Você não consegue, você demora muito mais tempo para você conseguir entender o que a pessoa está falando. Então, o primeiro efeito é esse, é o direto. Você começa a ter uma fala mais objetiva. Segundo, o nome dos exercícios que você faz, tá? E os verbos que você vai usar para descrever esses exercícios, você vai usar em outros lugares. E você vai, ou seja, quando você aprende mais sobre academia, não é só sobre academia que você está aprendendo, você está aprendendo mais sobre tudo, porque esses verbos, essas atividades vão entrar em outras coisas. Quando você aprende a falar que horas você sai da academia, que horas você entra, você está aprendendo hora e você vai usar essas horas, você vai aprender a descrever horas, não só para isso, mas para outras coisas. Então, esse é o terceiro... A terceira consequência. Segunda. A terceira consequência é o quê? Perceba que, quando eu falei que você tem que ser egocêntrico, no sentido de você pensar em coisas que são... falar sobre você, o motivo, eu estava até numa aula agora e estava explicando isso, que é o seguinte, que quando você descreve as coisas como elas não fazendo parte de você, verbos... comer no restaurante, ir pra academia, tô sem criatividade hoje, viajar, é mais difícil pro seu cérebro conectar significado. A partir do momento que você fala, eu viajo, tá? Eu vou ao restaurante, você começa a ativar várias memórias que você tem de viagem, de restaurante, de tudo. E isso ajuda você a gravar. Então, é nesse sentido. Só que você faz muitas coisas que outras pessoas também fazem. Então, quando você está falando sobre você também vai entender quando o outro falar sobre ele. Ainda mais quando for algo que vocês dois têm relacionados. Então, é essa a terceira consequência. A terceira consequência é que você acaba por... Falando sobre você acaba também conseguindo entender o outro, né? E basicamente conversa é assim, né? A gente faz pergunta quando tá conversando. Eu fico entrevistando as pessoas quando eu tô conversando o tempo inteiro. Eu faço muita pergunta. Mas não é o tempo inteiro. Você fala sobre você, isso ativa na memória da pessoa algo sobre ela vai querer responder, ela vai querer falar também. E vai nisso. Então tudo isso vai ativando informação na sua cabeça que vai fazendo você gravar. Tá? Então são esses 3 passos. Então, agora voltando aqui só para responder de maneira bem direta, porque eu dei explicação, agora vamos... Né? Agora que vocês já tiveram uma visão geral, vão. Já sei falar tudo sobre mim e agora qual é o próximo passo. Se você está no passo 1, você já está, sei lá, está no primeiro dia, já consegui escrever todas as minhas atividades. Será? Dá mais um tempinho. Dá uns 2, 3 dias aí, talvez uma semana. Aí chegou na fase do amadurecimento, beleza, agora já tem uma visão bem geral. Se você já está na fase do amadurecimento, aliás, nem deu tempo de estar na fase do amadurecimento, né? Porque eu fiz a aula anteontem, então, se levando em consideração que você assistiu a aula e... não dá tempo. Então, muito provavelmente você está no 1 ainda. Então, 1, 2, 3, expansão. Pega as atividades e começa a expandir. Começa a tentar escrever o máximo. Aí você vai ter detalhe, sempre falando eu. Beleza, gente? Espero que tenha ficado bem clara a explicação aqui. Vamos para a próxima pergunta. Essa aqui é bem legal também, que é o seguinte. Eu preciso de inglês para ontem. E é impossível eu não me preocupar com a velocidade. O que eu faço?
Por que dessa pergunta? Porque eu falei que você no começo não tem que se preocupar com a velocidade, e sim com a consistência, com a direção que você tá tomando. Então aqui a ideia é, poxa, se eu preciso de inglês para ontem, sei lá, me avisaram que eu vou começar vou dar um exemplo aqui concreto, se você conseguir visualizar. Me avisaram que eu vou começar a participar, né, a ver reuniões em inglês. E aí, eu estou preocupado com a velocidade, porque a velocidade ela é importante. Como que eu resolvo isso? Então, se você precisa de inglês para ontem, justamente colocar em prática as coisas, as orientações que eu falei, vai te ajudar bastante. Por quê? A ideia, quando eu falei que você não deve se preocupar com a velocidade, é no sentido de que se preocupar em aprender rápido não vai fazer com que você aprenda rápido, né? Que eu até dei o exemplo. O fato de você querer fazer algo rápido não faz com que você faça aquilo rápido. Se você quiser correr rápido, por exemplo, o fato de você querer não vai fazer com que você corra rápido. Agora, os passos que você vai tomar, os treinos que você vai fazer vão acelerar esse processo. Então, se você quer inglês para ontem, tá? Você tem que se preocupar em colocar o mais rápido possível em prática as orientações que eu passei. Agora vamos voltar para esse exemplo aqui da reunião, que eu acho que é um exemplo bastante interessante, no sentido de que, vamos supor, você precisa participar de reuniões em inglês que te avisaram, agora não tem jeito, cara, você vai ter que participar de reuniões em inglês. E aí, como que você consegue alinhar as orientações que eu dei com isso, com essa pressa que você tem? Primeira coisa que você precisa se localizar qual é o tipo de reunião que eu vou ter? Geralmente, tá, na grande maioria dos casos, você vai participar de reuniões que tem a ver com a sua função, com o seu trabalho, que estão pelo menos relacionadas, tá? Diretamente ou indiretamente. Então, qual é a ideia que você tem que ter? Olha só que interessante isso. O que vai ser discutido nessa reunião, que fosse em japonês, tá? Tô dando um exemplo aqui de japonês aqui, porque eu conheço pouquíssimas pessoas que falam japonês. Então, pode ser japonês, alemão, não importa a reunião. O que ela tem o que existe em comum entre você e essa reunião que você vai assistir? Ela, nessa reunião, vai tratar de temas que você conhece, que você tem na sua cabeça. São os gráficos que você já viu, pode ser sobre a sua empresa, pode ser sobre o pessoal, pode ser sobre o RH, por exemplo, pode ser sobre várias coisas. E são coisas que você já tem na sua cabeça. A questão elas estão aqui na sua cabeça. Só que se for de uma língua, eu tô dando um exemplo aqui bem esdrúxulo, japonês, alemão, de algo que você não faz a mínima ideia, você simplesmente não vai conseguir reconhecer esses elementos quando eles forem falados. Então, qual é a dica que eu te dou? Você precisa começar a estabelecer uma conexão entre palavras simples dessa reunião que você vai participar. Você precisa começar a reconhecer essas palavras para saber mais ou menos a direção que essa reunião está tomando. Então, vamos supor, você vai participar de uma reunião sobre orçamento. Você sabe falar orçamento? Você sabe identificar quando alguém fala budget, por exemplo? Você vai participar da reunião e vai falar sobre gráfico. Você sabe falar que, sei lá, os preços ou o valor de algo subiu, increase. Você sabe falar que desceu, decrease. Por quê? Talvez você não saiba nada de inglês, mas existem vocabulários que são muito previsíveis. Então, se você... Beleza, é isso aqui. Quais são os vocabulários mais previsíveis? Isso você pode fazer. Você pega lá, joga, vê... Olha só, e como eu já falei, tá? Você precisa saber como é a palavra escrita, mas você precisa treinar a sua pronúncia para ela. Tá? O caso de orçamento, por exemplo, budget, se escreve B-U-D-G-E-T.
Será que se você, quando lesse, você ia conseguir identificar desse jeito? Porque às vezes a pessoa ela lê e acha que conhece a palavra, ainda mais em inglês. Você precisa se certificar de que você vai identificar o som dessa palavra. Em inglês se escreve de um jeito e muitas vezes, eu já cansei de falar isso, você fala de outro. Então, se você só vê a palavra escrita e não se preocupa em saber, não, eu estou realmente identificando com essa palavra quando eles falam, você vai ver a palavra e quando falar você não vai identificar, tá? Então, como tem todo esse tema que são vocabulários muito previsíveis que vai acontecer. Eu tô falando que você vai dominar, vai entender tudo da reunião, não. Mas só esse processo de você começar a identificar os elementos previsíveis e que vão se repetir e que você pode pegar e já treinar o teu ouvido para identificar pelo menos a direção que a reunião vai ter, já vai te ajudar. E isso a gente pode conectar com uma outra coisa que eu falei também, que é a questão do, a reunião faz parte da sua rotina? Faz parte da sua rotina, então. Beleza, em que estágio você tá? Você já trabalhou de maneira... tá no estágio 1, estágio 1 foi a localização, você já localizou meetings, I have meetings, tá? Eu tenho reuniões em inglês, tá? Já amadureceu o processo, pensou em outras coisas. Agora, então, ainda mais se é uma prioridade, pega a reunião e expande no vocabulário da reunião para você conseguir entender mais, você conseguir localizar mais coisas, tá? Então é basicamente isso, tá? Basicamente isso. Então eu vou reler aqui a pergunta só para que a gente sempre vai muito longe, né? Só para dar uma conclusão bastante objetiva, ó. Eu preciso de inglês para ontem. É impossível não me preocupar com a velocidade. O que eu faço? Então, se você precisa de inglês para ontem e você está preocupado com a velocidade, deixe de se preocupar com a velocidade e foca essa preocupação em passar por esses processos que eu falei. Porque fazendo desse jeito, você vai criar um background, tá? Você vai criar um background e isso que você está criando vai te ajudar a expandir para outras coisas, como eu já dei o exemplo. Deixa eu ver aqui. Tem como acelerar o processo de amadurecimento de algo que aprendi? Olha, excelente pergunta. Tem como acelerar o processo de amadurecimento de algo que eu aprendi? Boa, deixa eu ver aqui como é que eu vou organizar. Então, para você acelerar o processo de amadurecimento de algo, você primeiro tem que entender esse processo, né? E entender quais são os elementos necessários para esse processo. Eu vou voltar aqui no exemplo mais fácil que eu dei. Quando você... A primeira coisa que eu gosto de fazer é fazer uma referência sempre em primeira pessoa. Então não importa o texto que você está lendo. Você pode estar lendo um texto científico falando sobre violência. Sei lá, violência. Quando você vai ler o primeiro parágrafo, ler o segundo parágrafo, começa a fazer perguntas voltadas para você. Entendeu? Vou dar um exemplo... basicamente isso. Começa a fazer perguntas voltadas para você, tá? Eu gosto de violência na televisão, eu sou uma pessoa violenta, né? Você começa a fazer essas perguntas. Porque quando você faz essas perguntas, você vai estar, ao mesmo tempo, fazendo o quê? Trazendo aquele tema que está um pouco distante de você, que não está ligado a você, para perto de você. Quando você faz isso, você traz memórias, impressões. Quando você for ler o texto de novo, dentro de uma perspectiva mais geral, você já conectou com várias informações suas. Então, esse é um dos fatores que aceleram muito, porque as pessoas... É a nossa tendência, né, de ver muita quantidade. Não, li 10 textos hoje. Tá, leu, entendeu, sim, mas se você não faz esse processo, e eu não estou falando que você tem que fazer isso com todos os textos, tá? Mas se você seleciona textos para você fazer isso justamente com o objetivo de expandir, de aprender, porque você pode ler o texto simplesmente para ter aquela informação.
Muitas vezes eu estou lendo livro para poder preparar o material e o objetivo é pegar aquela informação para poder criar. Então eu leio o texto muito rápido. O objetivo é a informação. Mas quando você está no processo de aprendizagem de absorver aquele conteúdo, seria essa ideia, que você absorve. Só é possível absorver o conteúdo se você cria ele para você. E nesse processo de você ficar fazendo perguntas, se relacionando de maneira direta com aquele tema, você está criando ele para você antes. Tá? Então essa é uma das coisas que você pode fazer para poder acelerar o processo de amadurecimento de algo que você aprendeu. O segundo estágio é esse. Depois que você traz para você, você vai levar esse processo aí sim para uma perspectiva mais geral. Você fala sobre a violência em relação a você, se você gosta de filme, não gosta nem de filme de violência porque mexe com você. Depois você traz, aí você vai ver a visão do texto, vai estar em relação com a sua. E aí sim você vai para o nível mais abstrato de compreensão e de tema. Mas para você ir para esse nível abstrato, aliás, tudo assim, para você abstrair de qualquer coisa, você só abstrai de algo que é concreto. Então, você abstrai de algo concreto e aí sim. Então, o que é concreto? Não tem nada mais concreto do que você, no sentido de relacionar as coisas com você, porque você vai estar relacionando diretamente com as suas experiências. Seria legal simular uma reunião? Olha, bem legal isso. Muito legal. É uma ideia bastante interessante quando você simula uma reunião. Porque e essa ideia de simular, eu gostei muito dessa ideia de simular uma reunião, muito pelo fato de você visualizar. Eu cansei de falar isso. Quando você visualiza, você vai lembrar muito mais. Então, e conforme você vai fazendo isso com mais frequência, você vai adicionando detalhes, Vamos supor, você vai simular uma reunião com seu chefe. Muito fácil você simular uma reunião com alguém que você conhece. O jeito que a pessoa vai fazer, que a pessoa vai falar, temas que vão ser tratados. E conforme você vai fazendo isso com frequência, isso realmente também vai ajudar na sua memória. Você lembrando do seu chefe falando budget, por exemplo, vai ajudar na memória. Então é uma excelente sugestão, sim, simular uma reunião. Ajuda muito, muito, muito boa. Eu não vou nem encarar como pergunta, vou encarar como uma sugestão, isso aqui que foi falado. Deixa eu ver. Outra pergunta que eu trabalhei. Isso aqui. Eu não gosto de ouvir a minha voz. Como que faz, ou como que eu faço, Isso aqui tem a ver... vou dar um contexto aqui para vocês. Eu falei que uma maneira de você acelerar o seu aprendizado, aprender inglês de maneira mais rápida, é por você falar, e eu expliquei isso bem lá no vídeo, assim, não sei se expliquei bem, mas acho que eu expliquei. Eu demorei bastante tempo falando sobre isso, mas basicamente é o quê? Eu falei que quando você fala a palavra, você ouve a sua própria voz, você vai acelerar a aprendizagem. Por quê? Porque quando você ouve a sua própria voz falando a palavra, é mais fácil de você gravar. Tá? Então, basicamente, se você você vai ter que ver a palavra 10 vezes para você gravar essa palavra. Quando você ouve, você fala e ouve, presta atenção à pronúncia, tá? Se tá falando do jeito mais... uma pronúncia mais certa, tá? Não tem que ser perfeita, mas só tomar cuidado com a pronúncia. Então, se você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai diminuir o número de contato que você teria que ter com essa palavra para você gravar. Então, o que vai acontecer? Se você precisava fazer isso 10 vezes, se você teria que ter contato com essa palavra 10 vezes para você conseguir gravar essa palavra, simplesmente lendo. Quando você lê e fala e ouve, vamos supor que você consegue diminuir isso para 6 vezes, ou 5. Quer dizer que você já liberou espaço no seu cérebro para poder aprender outras palavras. Então, é de maneira, né? Então, é aquele negócio, você liberou espaço, então você aprendeu mais rápido, logo você também vai aprender outras coisas mais rápido, porque você vai nesse processo.
Então é isso. Só que tem pessoas que não gostam de ouvir a própria voz. Eu falei isso muito no sentido, não sei se isso ficou muito claro no vídeo, que agora eu não tô me lembrando exatamente, mas se não ficou claro, eu vou deixar aqui bem claro. Era muito na ideia de você gravar mesmo, né? Tem muitas pessoas que têm um grupo no WhatsApp que gravam e ouvem a própria voz. Então era muito nesse sentido de você gravar a própria voz, né? Você ouvia a própria voz. Então, não gosto de ouvir. Como é que eu faço? Primeiro, tem 3 tipos de pessoas. Tem pessoas que não suportam ouvir a própria voz, tá? Acha a voz muito feia. Tem gente que não liga, por exemplo, que é o meu caso. Eu não acho minha voz bonita e nem feia, então eu não me incomodo de ouvir a minha própria voz. E tem gente que ama, né? Então, se você não suporta ouvir a sua própria voz, você faz parte desse primeiro grupo que não suporta ouvir a própria voz, começa de uma maneira gradativa, tá? Primeiro, não grava, só fala e ouve. Segundo passo, grava, mas grava frases curtas. Porque se você não suporta a sua voz, você gravando frases curtinhas, você vai ter que não suportá-la por menos tempo. Logo você vai facilitar o processo, né? Então grava frases curtas. E aí depois, cara, acredita, você vai se acostumar. Tá? Com o tempo você vai se acostumar. Depois que você se acostumar, você vai se sentir mais à vontade para poder gravar frases, para você poder gravar frases mais longas depois de você ouvir. Mas você só vai chegar nesse processo, se você não suporta ouvir a sua voz, se você fizer de maneira gradativa e sempre. Então, você não precisa se obrigar a ouvir a sua voz. Não, agora eu vou fazer um áudio no WhatsApp de 40 minutos. Tu vai fazer uma vez, tu nunca mais vai fazer. Porque se você não suporta ouvir a sua voz, então começa de maneira gradativa. Tudo aquilo que você tem dificuldade de fazer, se pergunte, como eu posso fazer isso de maneira mais fácil, de maneira mais gradativa? Se você aprende a fazer isso de maneira mais fácil e gradativa, fica mais tranquilo, né? Pra você desempenhar a atividade que você tem que desempenhar. Porque você vai basicamente vencendo etapas. Beleza? Então, se você tem essa dificuldade, basicamente fazer isso diminui o nível de exigência, tá? E vai fazendo aos pouquinhos. E com o tempo você vai se acostumar. Acredite. Deixa eu ver... tá. Deixa eu ver outra pergunta. Tá, essa aqui também, eu achei muito interessante essa daqui. Porque todo mundo que eu converso passa por esse dilema. Eu acho que a palavra certa é dilema mesmo. Que é o seguinte, como que eu sei quantas horas eu preciso estudar por dia? Por que eu falei isso? Porque eu falei que a frequência é muito importante, então você, né, tem que estudar todo dia é importante. Então é por isso dessa pergunta. Todo mundo se pergunta, tá, quanto que eu devo estudar para alcançar o meu resultado? A primeira coisa vamos substituir a palavra hora. Esquece hora. Tipo, essa questão de quantas horas, como eu já falei, até já falei anteriormente. Tu já tá colocando expectativa lá em cima, tá? Então, primeiro não vamos nem começar por hora. Vamos a primeira pergunta que você tem que se fazer não é quantas horas eu consigo estudar. Quantas horas. Tô trocando hora. Não é quantas horas eu preciso estudar por dia. Vamos trocar a hora e vamos perguntar assim: quanto tempo eu consigo estudar por dia? Por que isso? Porque eu vejo que a maioria das pessoas, e eu também tenho isso, eu me incluo nisso, então eu tô o tempo inteiro me controlando para não fazer isso. O que a gente faz? A gente tem a mania de encarar a gente como robô. E aí você lota a tua agenda lá, das coisas que você tem que fazer, tu coloca lá, você não deixa espaço para nada. Isso não é uma perspectiva real do seu tempo. Então, se você pega a tua agenda e você coloca lá, enche de atividade, você não vai conseguir desempenhar as atividades. Acredite, eu já fiz várias vezes e nunca consegui. Agora eu vou falar da minha experiência. Como que eu consegui fazer isso? Primeiro, quando eu montei a minha agenda,
eu separei quais eram as atividades fixas, os horários fixos que eu tenho. Por exemplo, os horários das aulas, que não pode mudar. Então, os horários das aulas são fixos. Depois eu peguei os meus projetos e os meus estudos. E dentro dessas lacunas eu fui fazendo, beleza, agora eu vou estudar isso, agora eu vou montar esse projeto aqui. O que foi que eu percebi? Por que eu fiz isso? Porque a gente não leva em consideração horário que a gente vai precisar parar e pensar em nada. Tempo que você vai ter que parar para poder se alimentar porque você está com fome. Às vezes, cara, você produz muito mais quando você acaba de comer, tu tira um cochilo de 30 minutos. Conheço muitas pessoas que fazem isso. Eu fazia isso direto. Quando eu acordava já com toda energia. Então, tudo isso, a gente não leva você não leva em consideração muito provavelmente o tempo que você vai no banheiro também. Então, o que acontece? A gente acaba tendo uma perspectiva, a gente idealiza um tempo que a gente não tem. Então eu falei assim, beleza, então eu estou idealizando meu tempo. Então eu vou montar os horários fixos e vou colocar. Teve um dia, e fora que existem coisas que aparecem que você vai ter que fazer. Entendeu? Existem coisas que, caramba, eu vou ter que parar para poder fazer isso. E essas coisas, você sabe, aparecem o tempo inteiro. Ainda mais agora, muita gente trabalhando em casa, parece até que isso piorou, parece que essa situação piorou. Você trabalhando em casa, parece que aparece mais coisa para você fazer. Então, essas coisas, elas vão aparecendo. E você precisa levar essas coisas em consideração. Só que, quando você vai montar o seu planejador, a sua agenda, você não tem noção dessas coisas. E aí, como é que faz? Então você precisa colocar os horários fixos e você vai vendo. Teve um dia que eu idealizei, não, beleza, eu tenho 2 horas. Quando eu vi lá na minha agenda, eu tenho 2 horas, esse espaço aqui em branco. Eu só consegui 1 hora dessas 2 horas que eu tinha. Porque eu tive que fazer uma série de outras coisas, tá? Aí eu também tive que parar pra comer. Eu disse, caramba, cara, olha só. Então depois que você faz isso, você tem de uma semana, muito provavelmente na semana que vem você vai ter a mesma coisa. E depois de 1 mês, mais ou menos, você vai ter o quê? Você vai ter uma ideia muito maior e muito mais realista, não do tempo que você quer, mas sim do tempo que você tem. E você não trabalha com o tempo que você quer, você trabalha com o tempo que você tem. Essa que é a grande questão. Então, agora vamos voltar aqui para a pergunta de maneira direta. Como que eu sei quanto tempo eu preciso estudar por dia? Primeiro você tem que descobrir quanto tempo você tem para estudar por dia. Tá? E você só vai saber isso no processo. Tá? É um processo. Se você seguir essa orientação. E uma coisa, gente, que eu percebo é que por que muitos projetos começam e as pessoas param? Por que a gente tem a tendência de começar uma coisa e não continuar? Porque a gente idealiza. E percebe que tudo que eu falei para vocês aqui tá ligado a um processo. Você vai começar algo, vai prestar atenção, vai adaptar, e você não vai ter a resposta agora de quanto tempo você tem. Você não vai ter a resposta nesse exato momento de todas as coisas que você faz em inglês. Porque é um processo. E, justamente porque é um processo, ele precisa de tempo de amadurecimento para ele ganhar consistência. Tá? Então você não vai saber agora quanto tempo você tem. Você vai ter que prestar atenção no seu tempo. Você vai começar a descobrir isso hoje, planejando os horários fixos que você tem. E você só vai descobrir isso, você vai ter uma visão melhor depois de uma semana, por exemplo. Então, leva tempo. Então, as coisas que levam... Tem até uma frase da música do Queen, que é genial, que é easy come, easy go. Que vem fácil, vai fácil. É no sentido de que pode demorar tempo para você descobrir o tempo que você realmente tem. Mas quando você descobrir o tempo que você realmente tem, e você começar a trabalhar em cima dele, você vê, caramba, eu tenho meia hora por dia, tenho 20 minutos por dia. Então, se é o tempo que eu tenho, eu vou dar o meu melhor no tempo que eu tenho. Então, eu vou trabalhar em cima dele. E você não vai ficar frustrado. Porque se você idealiza ter 1 hora por dia para poder estudar inglês, e você, durante uma semana, você só consegue só meia hora na sua cabeça, qual é a mensagem que você manda pro seu cérebro? Falei todos os dias. Agora, se você consegue perceber que você tem meia hora e você conseguiu fazer 32 minutos, 35 minutos, qual é a questão? Caramba, tô ganhando, tô fazendo mais daquilo que eu... Então, basicamente isso. A gente funciona muito com estímulo positivo e estímulo negativo. Então, eu vejo que muitas vezes se ignora essa questão. Você se automotiva, né?
sabendo como que a gente funciona, né? Como que a gente responde. Basicamente isso, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver se... essa outra pergunta aqui. Mais uma pergunta. Eu preciso colocar todas as orientações em prática para ter resultado? Então, porque basicamente eu dei as orientações lá, tá? As orientações são para você ter, como eu falei, para você aprender mais rápido. Então, para você aprender mais rápido, para você basicamente acelerar. Então, eu preciso colocar todas em prática para ter resultado? Não. Você não precisa colocar todas em prática para você ter resultado. Mas quando você coloca em prática, deixa eu reformular aqui, que agora então tá, beleza, vamos supor. Dependendo do seu nível de inglês, umas vão ser mais importantes do que outras, tá? Então é aquilo que eu falei logo no começo do vídeo. A gente assiste a aula, que é o conteúdo programado, que são as orientações. Depois a gente vai ter que começar a filtrar para saber como que eu aplico isso no meu caso, tá? E é justamente esse processo de autoavaliação que vai garantir o seu resultado também. Então, a autoavaliação, você pegar essa informação, tudo é assim. Você vê uma aula de algo, você vê uma explicação de algo, você vai, tá, beleza, no meu caso, como que eu aplico. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você é do nível mais básico, você está começando inglês agora, ou então começou há pouco tempo, qual a orientação mais importante? Se você puder priorizar, qual é? Pensa aí, qual é? Eu vou falar logo. A mais importante é seja egocêntrico. Talvez você já até tenha entendido por quê, né? Porque ela é a base para as outras. Tá? Então, lembra disso, seja egocêntrico. Agora, se você está no nível mais avançado, qual seria a orientação mais importante para você? Qual seria? O que você acha? Se você está no nível mais avançado, agora eu vou especificar o que é o nível mais avançado. Vou deixar bem claro. É quando você já vê vários vídeos em inglês e consegue entender a maior parte deles. Passa uma palavra aqui, uma palavra ali, mas você consegue ouvir as sentenças. Se você está nesse nível, o que quer dizer? Quer dizer que você já passou pela orientação de ser egocêntrico, por assim dizer. Então, você tem que focar muito mais na frequência com que você faz. Tá? Eu até mencionei isso no vídeo também, que quanto mais você sabe, menos trabalho você tem para aprender, né? A gente tem a mania de achar que a curva, vamos supor, o gráfico do aprendizado, vamos supor que aqui é a quantidade de coisas que você aprende, o conhecimento que você desenvolve, e aqui é o tempo. As pessoas tendem a achar que o gráfico do aprendizado ele é assim. Na verdade não é, o que eu já comprovei é que ele é assim. Chega uma hora que você absorve, que você já tem tanta estrutura, tanta informação, que ele dá um up, assim. E tu pega muito mais com muito menos esforço. Então, se você já está nesse nível, o que você precisa acertar e prestar atenção é a frequência. Voltou aqui, gente, não é problema aqui. Continuando. Então, se você está nesse nível, tá? Se você está nesse nível mais avançado, você precisa focar na frequência com que você faz. Porque a frequência por si só já vai ficar refrescando o conteúdo na sua cabeça. Tá? Então, foca na frequência. E se você está no nível mais intermediário, o nível mais intermediário é aquele nível que você... Vamos supor, você coloca um vídeo, consegue entender uma coisa, consegue saber sobre o que se está falando. Eu costumo dizer que o nível intermediário é o nível mais perigoso que tem. Por quê? O nível intermediário é o cara que é como se fosse o malandro lá da escola. É aquele cara que presta atenção nas aulas, tira a nota para passar.
A tendência, muitas vezes, quando você está no nível intermediário, é o quê? É quando você pega e você... Ah, não, beleza. É suficiente. Já entendi a ideia geral e continua. Como eu falei, não tem nenhum problema você fazer isso quando você está assistindo... Quando você tá assistindo inglês para se divertir. Mas se você está estudando, você precisa focar na repetição daquele conteúdo. Como eu falei, essa ideia de repetição, tá? De você ouvir, não é nada nova, isso desde há muito tempo. E tem várias explicações para isso. Por que ficou muito feio. Por que quando você repete, você aprende muito mais. Tem várias explicações para isso. Inclusive eu vou fazer uma aula explicando, porque é muito engraçado. A gente fala que tem que fazer algo, mas quando a gente explica o porquê daquilo, a importância daquilo, a pessoa, caramba, então eu tenho que fazer, né? Então isso é muito legal. Então, basicamente, se você está no nível intermediário, qual é o cuidado que você tem que tomar? O cuidado que você tem que tomar é que, muito provavelmente, você já consegue falar de aspectos gerais da sua vida, tá? Talvez você não consiga descrever as atividades dentro daquele nível que eu falei mais específico, né? De falar de falar com mais detalhes das coisas que você faz, consiga explicar esses processos. Talvez não esteja. Se você não está nesse nível, a primeira coisa que você tem que fazer é certifique de que você consegue fazer isso. Pega as atividades e faz isso. E quando for ver os vídeos, foca na repetição. E olha só o que vai acontecer. Quando você expandir mais o seu processo de conseguir detalhar mais as atividades que você faz dentro dos grupos, né? Eu dei o exemplo lá da academia. Consegue descrever os exercícios... consegue descrever os exercícios que você faz na academia? Então, começa a ver isso agora. No trabalho, consegue falar as atividades que você fala? Não só que você trabalha, mas falar que você tem que mandar um e-mail, que você tem que fazer várias coisas. Consegue falar isso? Então, quando você vai perceber isso, que quando você expandir isso, quando você for ver coisas, tá? Ver série, filme, o que for, você vai entender mais. Porque essas coisas vão te dar uma base muito boa. As palavras se repetem. Eu fiz até um stories falando sobre isso, das palavras. Agora eu não sei se eu fiz ou se eu vou fazer ainda. Que tava na minha cabeça a ideia, agora eu não sei se eu já postei. Mas a ideia é essa, tá? As palavras se repetem e aí você vai usá-las em diferentes contextos. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês, tá? E nos vemos na próxima live. A próxima live é no YouTube, tá? Terça-feira é 12h20. Beleza? Então, bye bye, guys. See you.